Meu nome é Leonardo Coelho Cruz. Eu tenho esquizofrenia. Sou um cara feliz, né? Faço as coisas que eu tenho vontade, outras eu deixo de fazer. Eu gosto muito de conviver com as pessoas, né? Fazer novos amigos. Perder o contato com a realidade, ter delírios e alucinações são os sintomas mais comuns da esquizofrenia. Um dos relatos mais frequentes da doença é que o paciente passa a ouvir vozes e pensa que está sendo perseguido. Cerca de 1% da população mundial é atingida pela esquizofrenia, que acomete igualmente todos os povos e classes sociais. Hoje em dia, com o tratamento adequado, é possível dar uma boa qualidade de vida aos pacientes. Entretanto, o medo e o preconceito decorrentes da desinformação atrapalham e muito a vida de pacientes e familiares. O que é mais importante a gente conhecer sobre esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença difícil das pessoas entenderem, compreenderem, porque ela cursa com sintomas como delírios, que são ideias ou crenças em coisas que não correspondem à realidade, mas que a pessoa que tem começa a acreditar profundamente. E é comum também que as pessoas tenham alucinações. O que são alucinações? Ouvir uma voz, às vezes a voz fala alguma coisa inconveniente, às vezes até dá uma ordem para a pessoa. Por que é difícil reconhecer? Porque a pessoa não vai te falar que ela está com a doença, ela simplesmente vai mudar o comportamento. E essa mudança de comportamento às vezes se confunde, por exemplo, com coisas da adolescência. Mudou de jeito de ser. Então, o que é fundamental é conseguir fazer o diagnóstico, perceber que tem alguma coisa errada. Então, Leonardo, me conta como é que começou a esquizofrenia para ti? Eu tive um surto enquanto eu trabalhava na Varig, né? Um surto violento. E eu ia para a cabeceira da pista, assim, perto do hangar, eu ia lá naquela época. Eu ia lá e chorava, e não sabia o que estava acontecendo comigo. Te dava uma tristeza, me dava, sei lá, primeiro diziam que eu tinha depressão, né? Mas infelizmente... Não era só isso? Na realidade eu descobri mesmo que eu tinha esquizofrenia, né? Isso tudo aconteceu e eu não sabia o que era. Tu te sentia meio mal, mas não sabia muito bem o que estava acontecendo Exatamente, contigo. O que acontece no cérebro de uma pessoa que está com alucinações, que tem esquizofrenia? Por muito tempo as pessoas achavam que era uma questão mental e que não tinha um órgão afetado. Agora está muito claro, e a gente tem evidências em neuroimagem funcional, mostrando que quando alguém tem uma alucinação, tem áreas cerebrais ativadas. Áreas da audição, áreas da linguagem, áreas da memória e do córtex associativo. O que quer dizer isso? Que de alguma forma o cérebro está processando aquela informação que está sendo ouvida pelo paciente, mas a dificuldade do paciente é reconhecer como dele. Esse talvez seja o maior problema da esquizofrenia. Pessoas com esquizofrenia, quando manifestam os sintomas, apresentam um aumento exagerado da dopamina. Esse neurotransmissor tem a função de determinar a importância que damos às coisas que percebemos e pensamos. Quando acontece um aumento da função da dopamina em determinadas regiões do cérebro, a pessoa passa a supervalorizar pensamentos pouco prováveis, a ter delírios e alucinações. Então, mais tarde, tive uma crise muito forte, né? Inclusive eu fumava muito, sabe? Chegava a ter, eu fumava assim, tipo assim, até o final do cigarro chegava a ter bolhas na mão, assim. Como é que eram, assim, o que tu sentia, como é que eram esses surtos? Tu te lembra, assim, qual era? Era alucinações auditivas, alucinações visuais, né?
junto com a depressão também. Entendi. Né? E aí tu lembra, assim, tu ouvia vozes, eu imagino. Exato. Tu chegava a ouvir mais de uma voz, as vozes conversando, assim? Ou era uma voz só? Não, era como se fosse várias vozes falando ao mesmo tempo, né? Dizendo que eu tinha que fazer, sabe? Te mandando fazer coisas, assim? Exatamente, Entendi. Mas, felizmente, isso aí eu já superei, né? Psicose é um termo que se usa para esse desligamento da realidade, seja por alucinações ou por delírios, de pensamentos muito bizarros ou de percepções estranhas. Geralmente nessa situação a pessoa fica muito agitada, eventualmente violenta ou muito hostil, porque ela está, né, com uma imaginação que está tomando conta dela, né, está com uma convicção, por exemplo, de que estão perseguindo ela ou de que estão querendo fazer o mal dela, então ela fica arredia, fica agitada. E esses são os períodos que a gente chama de surtos ou crises psicóticas, que, em geral, o melhor é encaminhar para uma internação psiquiátrica para evitar danos maiores para a pessoa e para as pessoas em torno, e para ter um acompanhamento melhor da medicação. A pessoa, eventualmente, até coloca palavras que não são adequadas para aquele contexto, ou não consegue fazer uma construção tão clara do que quer expressar. Às vezes fica girando em torno de um assunto, ou não consegue ser preciso no que quer falar. Então, nos quadros mais graves, é um embaralhamento total de palavras, que a gente chama de salada de palavras. Isso é nos quadros mais graves, mais deteriorados, que pode acontecer. Me conta como é que começou a esquizofrenia no Leonardo. O Leonardo começou a ficar mais parado, mais quieto, não saía tanto, ficava mais sentado em casa, vendo televisão, e muito alienado às coisas. A gente começou a notar, mas achava que era normal na idade, e como ele trabalhava, e a gente sabia que no trabalho tinha uma competição e que era difícil enfrentar. Mesmo assim, durante esse período, ele já estava tratando com uma psicóloga, porque a gente notava já, quando ele estava estudando, que ele estava ficando com alguns probleminhas, então começou a tratar, mas não adiantou. No estresse do trabalho foi muito grande, e aí ele teve um surto. Então quer dizer que antes de haver o surto e os sintomas mais floridos, como a gente fala, ele teve um período em que ele estava mais isolado, mais quieto, às vezes com ideias ou hábitos um pouco estranhos, diferentes do normal, né? Mais ou menos isso. E isso é muito importante, porque a esquizofrenia, muitas vezes, ela começa assim. E a gente só vai se dar conta que isso já era a doença retrospectivamente, olhando para trás e se dando conta que o paciente já tinha começado a ficar um pouco diferente antes mesmo de ter o surto, né? Então aí ele veio a ter o surto. Sim. Ele estava no trabalho e lá ele começou a passar mal, ficou catatônico, talvez. Foi levado para o centro médico e aí foi preciso uma internação. E aí, então, aquele estresse todo de não saber o que está acontecendo, nem ele, nem nós, né? Toda aquela dificuldade, né? O diagnóstico é a partir da observação clínica e da entrevista com o paciente e com os familiares, para ver o que está acontecendo, e envolve também essa biografia, os anos que antecedem a presença do próprio surto psicótico, porque tem várias outras causas de surtos psicóticos, por exemplo, o uso de drogas ou uma psicose breve em função de algum estressor, que pode acontecer também, mas tem que ter essa presença de um quadro já mais crônico que vem vindo de alguns anos, com alguma alteração mais leve de comportamento, a pessoa fica esquisita, diferente do que era o seu normal, e começa a ter alguma conduta mais particular. Isso é o normal de acontecer com esses pacientes. E até que vem um momento em que realmente a coisa toma uma proporção muito maior e sai do controle tanto dele quanto do gerenciamento com a família. No começo do transtorno se tem um predomínio de delírios e alucinações e não muito a desorganização de pensamento ou retraimento afetivo. É um bom sinal, vamos dizer assim. Isso é mais bem tratado com os remédios e a pessoa pode ter uma volta de um funcionamento bastante próximo da normalidade. E tem os quadros que têm mais desorganização de pensamento e do comportamento.
e retraimento esse afetivo, mais frios, mais distantes, em que daí é muito difícil voltar a um quadro pleno de saúde mental. Geralmente fica algum resíduo e quanto mais surtos tiver, mais vai tendendo a deixar marcas e prejuízos para essa pessoa. É claro que é uma doença crônica, ele está ótimo, ele sabe muito, tudo, todas as limitações, todas as coisas que acontecem com ele, sabe até onde ele pode ir, em tudo nós também sabemos, só que de vez em quando ele não está tão bem. Tem lá um dia que não está muito bem, como todas as pessoas, né? Um dia tu está bem, outro dia não está, mas é uma doença crônica, ela não tem cura, então... Tem que se conviver, né? Tem que se conviver. Em termos de pesquisas futuras, existe alguma novidade vindo por aí? O que a gente tem visto agora é que ela é uma doença progressiva. Quando ela começa, que a gente chama o primeiro episódio psicótico, na verdade já estavam acontecendo fenômenos dentro do cérebro e que atualmente a gente começa a identificar pessoas antes de que ela tenha o primeiro episódio psicótico. E várias estratégias no mundo inteiro estão sendo implementadas para evitar que comece a doença. Mas, no momento que ela começou, um tratamento efetivo determina uma evolução pior ou melhor. Então, o estigma de que a esquizofrenia tem uma evolução ruim está associado a um tratamento ruim e tardio. Ai, maravilhosa, minha família toda me aceita do jeito que eu sou. Foi especial sempre, né? A falta de informação dá espaço para o preconceito e para a estigmatização da doença, levando à exclusão social e ao aumento do sofrimento do paciente e da família. O que você sabe sobre a esquizofrenia? É um problema mental, né? É um distúrbio neurológico, não sei. Eu não sei diferenciar muito esquizofrenia de paranoia, mas eu acho que tem a ver com esse lance de tu achar que uma coisa é uma coisa, não é, né? Alucinações, né? Ouvir vozes, etc. Né? O esquizofrênico não teria muita noção, nem não sabe discernir muitas coisas, né? A realidade da ficção que ele mesmo pode criar, né? Eu conheci um caso de uma pessoa que se dizia esquizofrênica que criava um mundo à parte, não participava da realidade dita como das pessoas. Né? Eles vivem uma vida mais interior, né? O contato com o mundo é mais difícil. E o mundo também é difícil para eles, que o mundo também não aceita, né? Existe muito preconceito contra os doentes mentais. Acho que ela pode ter uma vida normal se ela estiver tomando medicação. Acho que ela não tem que ficar taxada, trancada, nada disso. Hoje em dia é possível a pessoa com esquizofrenia ter uma vida normal? É possível. Obviamente as pessoas que têm um transtorno mais grave têm mais dificuldade de ter uma adaptação, mas, por exemplo, o nosso centro trata médicos que têm esquizofrenia. Eu costumo dar o exemplo de um portador de esquizofrenia que a gente acompanha lá, que publica mais artigos científicos que vários dos meus mestrandos. Ele faz mestrado numa outra área. Então é possível sim você ter uma vida com muita qualidade. Algumas pessoas conseguem se adaptar melhor, outras um pouco pior. Mas é uma doença potencialmente bastante grave que, se tratada precocemente e efetivamente, nós conseguimos com que as pessoas tenham um restabelecimento dos padrões da vida que a gente considera normal. Com relação ao tratamento, quais são as outras formas de terapia que são importantes na esquizofrenia? O remédio é condição necessária para um bom tratamento. E um remédio bem dado, em doses efetivas para redução do sintoma. Mas não é o suficiente. Nós precisamos usar várias outras abordagens que incluem o que a gente chama de reinserção social. Então nós temos diversas modalidades terapêuticas que incluem terapia ocupacional, em grupo ou individual, oficinas terapêuticas, psicoterapias, cada uma indicada para um tipo de paciente, para que aquela pessoa volte para a sua vida normal. A terapia ocupacional ajuda os pacientes na vida diária dele,
como organizá-los, né, no cotidiano dessas pessoas, porque eles têm muitas alterações cognitivas, como memória, juízo crítico, linguagem e no embotamento afetivo, né? São pessoas muito isoladas, né? E eu trabalho em grupo, geralmente é em grupo porque eles têm muitas dificuldades de se relacionar, né? Relações interpessoais. E isso ajuda, é um treinamento para a vida lá fora. Então, a associação é um espaço que eles podem vir, conviver com outras pessoas, ter essas atividades mais de aprendizado. O conhecimentos gerais, eles amam inglês, artes plásticas, desenho, capoeira, educação física. E de um modo geral, a senhora nota que os pacientes vão evoluindo aqui. Quando chegam, eles chegam assim, cabisbaixo, não conversa com ninguém. E ao longo do tempo eles vão ficando assim alegres e é bem diferente. Mais sociáveis. Pessoas com esquizofrenia são violentas e perigosas? Nos momentos de surtos, né, as crises psicóticas com delírios e alucinações, elas podem ser perigosas, mas com o tratamento adequado deixam de ser perigosas e não vão ser violentas. O consumo de drogas pode desencadear a esquizofrenia? Sim, cada vez mais tem se concebido que a maconha pode fazer se manifestar os sintomas psicóticos e gerar um quadro de esquizofrenia. A cocaína também pode ser uma dessas drogas que induz psicose em pacientes vulneráveis e isso pode começar um quadro psicótico que venha a ser esquizofrenia. A esquizofrenia pode se manifestar na infância? Raramente se manifesta na infância, geralmente começa na adolescência. Pessoas com esquizofrenia podem trabalhar? Podem trabalhar se tiverem com a sua medicação bem ajustada e se tiverem com poucos sintomas e uma certa resistência a situações de um pouco de pressão e responsabilidade. Mas podem vir a trabalhar em trabalhos geralmente mais simples ou com menos carga horária do que seria o normal. E como é que é o seu trabalho na associação? Ajuda a coordenar o ateliê da vida, que é onde eles fazem os trabalhos. Eles passam uma tarde de segunda a sexta fazendo atividade, porque todo mundo é voluntário lá. Então fazem as atividades dependendo do voluntário que está no momento disponível lá. Então, no momento a gente tem um professor de educação física que está indo às segundas-feiras, nós tínhamos o de capoeira, eles tinham aula de dança, nós temos uma artista plástica que faz trabalhos manuais, eu, quando não tem ninguém, eu estou lá e ensino a fazer o que eu sei, e temos uma professora de português que dá cultura geral, trabalha com eles com textos e conversam, trocam ideias. Nós temos um outro voluntário, o seu Renato, que ele é sociólogo, então ele dá aula de cultura geral. E eles adoram, eles gostam mais disso do que trabalhos manuais. Porque, como a maioria deles tem o ensino do médio ao superior, tem gente formada na faculdade, foi o que ficou carente na vida deles, foi essa parte. Porque se eles não tivessem adoecido, eles estavam trabalhando, vivendo e sabendo da atualidade. Então eles ficam perdidos no tempo e no espaço. Então lá eles têm essa oportunidade de voltar. Espaço assim, de convivência e de aprendizado também, de estímulo. De estímulo. Somos todos voluntários. Sim. Então, eu acho que é um espaço social, de convivência. Eu costumo dizer para eles que eles estão entre os iguais, se fortalecendo para viver com os diferentes que estão fora. É importante compreender que o paciente com esquizofrenia pode não conseguir fazer mais do que fazia antes de adoecer. Nesse sentido, é importante que os familiares não depositem expectativa excessiva e possam aceitar os novos limites da pessoa. Hoje se sabe que a redução da pressão familiar melhora o prognóstico e diminui o número de recaídas. A família, primeiro assim, entender de que o paciente não é culpado por estar com esses sintomas, né? Uma coisa que a doença, qualquer doença é alguma coisa que sai do nosso controle, né? E a doença mental não é diferente disso.
A pessoa não tem controle, agora vou parar de ouvir vozes ou vou passar a sentir um afeto que eu não estou sentindo. Isso aí é do quadro mesmo. Então ter essa percepção, essa aceitação, né, e poder se colocar de uma maneira proativa dentro do tratamento para fazer as coisas acontecerem da maneira certa, né? E as consultas, se tiver que ter uma reabilitação psicossocial também, ir conseguir levar o paciente. E me conta como é que é conviver com a tua família, assim, como é que é a convivência? Ai, maravilhosa, minha família toda me aceita do jeito que eu sou. Foi especial sempre, né? Esse contato que eu sempre tinha com eles, né? E tu sente que tem o apoio da tua família, então, da tua mãe, do teu pai, como é que é? Eles te ajudam? Olha, eles me ajudam em tudo, né? Tem certas coisas assim que eu ainda não administro totalmente, que é meus deveres assim com relação ao dinheiro e tal, né? Aí tu precisa da ajuda deles, assim. Isso. Mas não é uma questão de que eu não possa fazer, entendeu? Eles me tratam tão bem, sabe? Que eu sempre deixo para eles fazerem as coisas para mim, né? Facilita muito, né? As medidas mais óbvias de saúde em geral são fundamentais. Além de você se alimentar bem, dormir bem, ter boas relações, sociabilidade é uma coisa fundamental para o cérebro. Não usar drogas, não se expor. Estímulo é fundamental para o cérebro. O que é estímulo? Estudar, desafios intelectuais, leitura, curiosidade, busca de novos conhecimentos, isso tudo exercita o cérebro, mais atividade física. Me conta como é que tá a tua vida hoje em dia um pouco. A minha vida hoje em dia se resume, tipo assim, HFAP, né? De vez em quando eu dou uma caminhadinha no parque e tal. E o que tu gosta de fazer lá na HFAP? Eu gosto muito da arte-terapia, né? Que é feita lá. Mas tipo assim, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu sempre falo. Que eu acredito assim que nós como esquizofrênicos, né, temos que lutar contra o estigma da doença. Porque lutar contra uma coisa que a gente tem que assumir porque passa por aquilo aí, né? É da vida, né? É da vida. Acontece contigo, vai acontecer com outras pessoas também, né? Exatamente. Eu me considero das pessoas que tiveram esse destino de ter o convívio com a esquizofrenia, me considero privilegiada, porque pude fazer o que eu fiz pelo meu filho, tirar ele do buraco. Eu, meu marido, minha família me ajudou, né? Mas não é qualquer. Também não podemos criticar nem condenar, porque tem gente que não tem condições de deixar de trabalhar para atender o filho. Então tem diversas situações, e é lógico que quem pode, consegue, que se dedica e que tem tempo e que pode fazer, vai ter um melhor resultado, isso é óbvio, né? Eu não deixei nunca o Leonardo em casa para não mostrar ele para os outros, sabe? Eu levei em todos os lugares possíveis, festas, em todos os momentos de reunião, de família, e seja o que for, o Leonardo sempre foi junto. É possível ter esquizofrenia e ser saudável? Sim, lógico que é. É possível ser bipolar e ser saudável, ter depressão e ser saudável. Quer dizer, alguém com esquizofrenia bem tratado fica saudável. O que caracterizaria então um esquizofrênico saudável? Alguém que faz o tratamento corretamente, que entende a sua doença. Entender a doença é fundamental, tanto para o indivíduo quanto para os familiares. Tá certo? Porque é um impacto grande alguém que se desorganiza. Então, o conhecimento da doença ajuda muito a pessoa a se tratar. Então, ser saudável é saber o que tem e se cuidar. E buscar uma vida que se aproxime com os seus próprios desejos. Eu gostaria de me casar. Então, se casar. Eu gostaria de fazer faculdade, eu gostaria de trabalhar em alguma coisa, eu gostaria de me autogerenciar. Isso está associado à saúde. Ser saudável, eu acho que é ser feliz, alcançar o potencial que tu tem que alcançar para ser feliz, né?